A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Eu louvo a Deus por estarmos reunidos através da tecnologia neste dia. Louvo a Deus pela sua vida que tem se conectado a nós. Louvo a Deus que o amado Espírito Santo possa vir com a sua palavra, possa vir com revelação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós queremos falar sobre o fim dos tempos, né? Muito se tem divulgado nas mídias, muito se tem divulgado nos filmes sobre Apocalipse, sobre o fim dos dias. E nós consideramos que esse seja um assunto tão importante da palavra de Deus. Nós queremos hoje ter essa conversa em relação a esse assunto. Que através dessa palavra possa ser gerado no seu coração uma nova fé, um novo ânimo, uma nova motivação. Que o Espírito Santo possa gerar perseverança no seu coração. Eu creio que o Senhor vai falar muito com você, em nome de Jesus. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de um dos textos tão preciosos da palavra de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ver uma menção de Jesus aqui sobre o fim dos tempos. Gostaria que você acompanhasse. Lucas capítulo 21, a partir do verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que vedes, aqui não será deixada pedra sobre pedra, que não seja derribada. Queria dar uma pausa na leitura, para podermos observar alguns aspectos aqui descritos na palavra de Deus. É muito interessante aqui, nessa introdução, a diferença entre a visão do homem e a visão de Deus. A visão dos discípulos e a visão de Jesus. Aqui nós vemos algo muito interessante. A descrição aqui dos discípulos é como um prédio magnífico, como algo esplendoroso, bem edificado, bem elaborado, bem arquitetado. E é engraçado como nós temos a tendência de nos apegarmos às coisas que nós vemos. É engraçado como nós temos a tendência de apegarmos àquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos presenciar. É muito interessante aqui a diferença entre essas duas visões. Jesus tem uma ótica eterna. Jesus tem um olhar profético. Jesus marca aqui esse momento com um outro ponto de vista, um ponto de vista maravilhoso. É interessante porque essa profecia de Jesus, ela se cumpre no ano 70 depois de Cristo. É interessante porque o general Tito, com a sua tropa, general romano, ele destrói Jerusalém depois de sitiá-la, espalhando os judeus por todo o mundo. É isso que nós chamamos de período de diáspora. E é muito interessante porque na palavra de Deus nós podemos ver profecias cumpridas, né? Essa aqui é uma delas. Esse é um grande exemplo descrito. Mas a palavra de Deus, ela continua. A partir do verso 7, nós vemos aqui algo muito importante, que eu gostaria que você prestasse atenção. Então, indagaram de Jesus: mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir?
esclareceu-lhes Jesus proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda. Muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu. E ainda chegou o final dos tempos. A esses não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não acontecerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes de que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim os vossos governadores e os vossos reis, na presença de cada um deles, serão conduzidos. E tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. É muito importante nós observarmos a palavra de Deus com essa visão de Jesus. Que tenhamos hoje essa visão profética, que tenhamos hoje revelação do que é que está acontecendo nos nossos dias e do que é que ainda está por vir. Aqui há muitos sinais, algumas menções bem específicas. Os detalhes aqui apresentados por Jesus são fantásticos. Nós podemos presenciar muitas coisas acontecendo nos dias de hoje. Mas o mais importante que eu quero deixar para você é que nós cremos que o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Nós cremos, assim como é declarado no Salmo de número 91, que nós habitamos debaixo da proteção do Senhor. E nós podemos confiar nele. Praga alguma vai chegar até nós. Nós cremos que o amor de Deus nos envolve neste dia. Nós cremos que a proteção do Senhor está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Creia no amor de Deus. Confie que Ele está no controle e que você é amado, você é amada do Senhor. Aqui nesta menção, é muito importante nós observarmos um sentido maravilhoso, que é a ótica da mudança. As coisas mudam, as coisas passam, as finanças estavam bem, e agora nós estamos em um período de crise. Muitas pessoas estão perdendo dinheiro, mas nós podemos observar que há uma diferença naqueles que confiam no Senhor. Que você possa ser uma dessas pessoas que confia no Senhor, que espera por Ele, que tem o seu coração entregue nas mãos do Senhor. Ainda que haja mudanças lá no seu ambiente de trabalho, talvez você não esteja trabalhando nesses dias presencialmente, talvez você esteja fazendo home office, mas é muito importante que você possa lidar de uma maneira diferente com cada uma dessas circunstâncias, com possíveis e prováveis perdas. O Senhor está no controle, tudo está descrito na palavra de Deus, não é? E você pode confiar no Senhor, você pode crer. Sim, nós precisamos ser prudentes. Sim, o povo de Deus precisa ser prudente. Tome todas as medidas de proteção para você, para a sua saúde, para a sua família, né? Seja onde você estiver, por onde você for, que você seja um diferencial, que você seja um referencial, um exemplo
não é? Diante da nossa sociedade, que está muito inquieta, tem passado por muitos incômodos, né? Mas você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de vitória, você tem a promessa do Senhor. Eu estava meditando nesse assunto e deparei com uma carta escrita por Martinho Lutero. Ele escreveu uma carta durante um período de muita crise na saúde, durante o período da peste bubônica. E eu creio que esta carta ela tem muito a nos ensinar. Ele escreveu dessa forma: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e também tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir outros, e portanto causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E portanto, não sou responsável pela minha própria morte, ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata, e não tenta a Deus. Olha só que exemplo maravilhoso para os nossos dias, para esse período que nós estamos passando. Nós podemos observar aqui, através da vida deste grande homem de Deus, que foi um diferencial, né? Por onde esteve, e que tinha fé, tinha uma fé sensata, uma fé que não tenta a Deus, agia com prudência, não é? Assim declarado durante essa experiência de crise, problema na sociedade, problema na saúde, não é? Mas ele decidiu ser exemplo, que assim nós possamos também ser exemplo na nossa geração, ser exemplo na vida de outras pessoas. Essa é a minha palavra para você: haja com prudência, seja sensato, assim como ele também foi. O que nós podemos então fazer nesse tempo tão delicado que estamos passando? Creia na proteção do Senhor. Aqui neste mesmo capítulo 21 de Lucas, nós vemos o cuidado de Deus para com os seus. Nós vemos o amor de Deus protegendo. Lá no verso de número 18, a palavra de Deus nos mostra o cuidado do Senhor. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Olha só a recomendação de Jesus. Mesmo num tempo de adversidade, nós podemos presenciar aqui o amor do Senhor. Creia, o amor do Senhor está sobre a sua vida. O Senhor tem um controle até de cada fio da nossa cabeça. Cada detalhe da sua vida é importante para o Senhor.